Olá traders, Vini Lang aqui, fazendo a atualização do Bitcoin, passando o cenário aí desde o semanal para relembrar um pouco vocês o que precisa para a gente ter uma reversão, um fundo concretizado no semanal e passar aí desde o curto prazo, também passar a minha estratégia a partir desse movimento do Bitcoin, beleza? Então já se inscreve no canal para não perder mais análise como essas e qual que é a ideia então que a gente está seguindo aqui no diário? Estamos talvez diante aqui do movimento de impulsão, está destacado em amarelo aqui, em qual estaríamos dentro dessa onda 3, tá? A estrutura ela é uma estrutura diagonal, então os padrões aqui dentro eles podem se mover em padrões corretivos, então monitoramos aqui na onda 3 um A, um B, a gente estaria na onda C da onda 3. Tá? Então, isso é o que estamos monitorando e para a gente ter uma reversão de tendência, tá? Esse é o cenário bullish. Para a gente ter uma reversão de tendência, o que a gente precisa ter num ponto de vista de Elliott? A gente precisa ter 5 ondas a favor da tendência de alta e preferencialmente quebrando a estrutura que iniciou a correção anterior, ou seja, essa região aqui desses topos, 70 mil, 72 mil. Tá? Então, para a gente realmente ter um fundo aqui no semanal desse range aqui, o ideal seria a gente conseguir chegar até essas regiões de 74, 71, consolidar, fazer uma correção e aí fazer mais um topo, tá? Para a gente ter realmente uma reversão assim mais clara do preço, tá? Por enquanto, o risco ainda está, caso a gente perca suporte, da gente ter uma correção bem mais agressivo, digamos assim, antes da gente ter uma subida, tá? No curto prazo, a gente não tem indício de topo ainda, tá? Se a gente considerar que essa impulsão aqui da onda C, né, até no último vídeo eu tinha considerado que isso aqui poderia ser uma onda 5, né? Porém, com o passar aqui do price action, sem característica de onda 5, essa região aqui. Então agora estou considerando isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? O que isso implica? Isso implica que, caso a gente tenha formado esse topo aqui, o que parece ser, a gente deve consolidar nesse range e a gente tem um ponto de invalidação aqui na região de 64. Ou seja, se o preço perder essa região de 64, provavelmente a correção ela começa a ser um pouco mais significativa, a gente encontraria suporte bem mais abaixo, tá? Então acho que é uma boa região para pensar num stop gain para quem está comprado, essa região abaixo de 64 mil, tá? Para quem não está comprado, é basicamente ficar atento a gatilhos no curto prazo, especialmente nesse range, tá? Então a gente tem, por exemplo, a região aqui dos 65.900 como uma região importante, é o 0,382 e é um fundo que não tem muito volume, então pode ser aqui uma região de compra, tá? Até essa região aqui do 65, tá? Então, se fosse para pensar em trade de long no Bitcoin, teria que usar esse range e, na minha visão, um stop aqui abaixo de 64 mil seria um stop bem colocado, tá? Para pegar esse último movimento aqui, que teria como alvo essa região aqui dos 71 mil. Na verdade, essa região aqui é da outra extensão, se a gente fosse considerar essa aqui, só confirmar aqui, seria mais ou menos aqui a região de 72, tá? Então, 71 mil, 74 mil aqui seriam, digamos, os próximos alvos da tendência do Bitcoin enquanto mantiver essa região de 64, tá? Então, dá para se dizer que enquanto mantiver 64, a tendência é buscar o 71. Perdendo o 64, a tendência é a gente ter uma correção mais agressiva e pode tornar aí bem perigosa, inclusive, caso a gente perca esse fundo aqui no 58, tá? Então, perdendo o fundo no 58, a gente pode buscar lá os 44, tá? Tem suporte aqui embaixo, mas eu não consideraria um suporte tão significativo como esse suporte aqui dos 44, tá? Então, dois pontos bem importantes para a manutenção da tendência: do curto prazo 64, de um prazo um pouco maior o 58.
caso continue subindo, próximas resistências, principalmente a partir dos 71.000 a 74.000. Beleza? Então, estruturalmente, pensando aí na resistência e suportes, é isso. Falando do análise de sentimento, a gente ainda tem um long short ratio bastante baixo aqui, mas não quer dizer muita coisa que a gente está numa consolidação, tá? Então, o que eu vejo de negativo? A gente já tem o CVD aqui com divergências demonstrando fraqueza, tá? Então, esse tipo de divergência aqui, em que a gente faz topos maiores no preço e topos menores no CVD, aqui, a gente tem uma fraqueza da tendência, tá? Que geralmente leva a falsos rompimentos, como por exemplo, acredito que foi o caso desses rompimentos aqui. Então tá num ponto bem perigoso para se estar comprado, tá? Particularmente eu não estou comprado em Bitcoin no momento, especialmente em prazos maiores, tá? A minha estratégia está sendo mais ficar de olho em altcoins e posicionando mais trades aí no 30 minutos e numa hora nas altcoins, tá? Long e short, tá? Fazendo pair trade. Então o sentimento eu diria neutro, tá? A gente tem algumas coisas bullish, né, como por exemplo long short ratio, mas a gente tem o CVD aqui dando um sinal de que a tendência ela está um pouco exaurida, a tendência de alta. E no trading light aqui a gente tem o preço num range, claro, tá? A gente tem grandes ordens acima, grandes ordens abaixo do preço, baixo volume. Então, no geral, eu espero uma consolidação do preço nesse range aqui, tá? Tanto por a gente ter ordens grandes de instituições abaixo e acima do preço, quanto por uma questão de contextualização, a gente está aí numa possível onda 4 e a gente está se aproximando também do final de semana. Geralmente no final de semana aqui a gente tem menos volatilidade. Tá? Então não espero que o Bitcoin faça grandes movimentações, até por isso focando um pouco mais no curto prazo e nos altcoins. Beleza? Essa foi a análise. Deixa comentário aí se você gostou da análise, que outras moedas eu posso analisar. Se tiver interessante eu vou fazer análise, se não tiver interessante eu não vou fazer. Bastante gente pedindo a Sol, por exemplo, tá num range eterno, não tem muito o que fazer, mas se pedirem uma moeda que esteja um pouco mais tenha mais coisa para falar, tá, que vai agregar realmente para vocês, vou fazer a análise dela, beleza? Então até mais e bons trades.